Bom dia, boa tarde, boa noite. Começando aí mais um episódio do Gregário Cycling. Comigo, o gregário profissional Nicolas Sessler. Tudo bom, Nico? Fala, Ronaldo. Agora, para quem está se acostumando aí, né? Vozes novas, gregários novos no pelote, mas continuamos rodando e trazendo muita informação legal e bons programas. Esse para Isso começar aí. o ano, né? Moral aí, virou o ano, promessa de ano novo, um tema bem pré-temporada, né? Para Com começar com o pé direito. certeza. Com certeza. E vale a pena até a gente falar que nós estamos em 2025, porque o que a gente fala hoje pode ser que o ano que vem seja diferente, né? Então, Verdade. é importante falar, ó, pô, nós estamos em 2025, as coisas funcionam assim esse ano aqui. Agora, o ano que vem, pode ser que mude, né, Nico? E porque tem gente que escuta né? Você pega programas antigos de podcast ou vai procurar através do YouTube e pode ser que o arquivo fica lá, né? Eu muitas vezes, Ronaldo, até fugindo um pouco ao tema, mas podcast que eu gosto, principalmente no assunto de ciência, né? Quando é alguma coisa que você realmente fala interessante, eu guardo ele, salvo, e às vezes você fala, nossa, eu lembro de um podcast que falou sobre esse assunto. E às vezes, deixa eu escutar de novo. E aí você vê. E normalmente, esse mesmo podcast, assunto vai surgir em outros programas, né? E Sim, diversos, como tudo que fala de treinamento e fisiologia. Mas exatamente. Bom, 2025, gregário, e vamos falar de pré-temporada 2025. exato, esse é o tema, né? E vale até a gente falar aqui, pessoal, porque nesse novo escopo de trabalho nosso, né, a gente vai falar bastante sobre performance. A gente é um pouquinho diferente, né, do que falava aí o nosso capo máximo, o Álvaro Pacheco, mas a gente é legal que a gente está aproveitando, né, a expertise dos gregários, né? Então pô, todo mundo sabe, eu sou coach. Temos um gregário aí profissional, o cara que vive ali no mundo dos ciclistas, no mais alto nível. Então, como não aproveitar isso, né, Nico? Então, vamos colocar tudo que você vivencia e tudo que esses ciclistas vivenciam, porque, bem ou mal, eles servem como modelo, tá? Então, não é que vai ser isso para todo mundo, que vai funcionar o que eles fazem para todo mundo. Aliás, pelo contrário, já estava discutindo com um amigo aqui essa questão de método, ele estava falando do método norueguês e tal. Eu falei, pô, o método norueguês funciona para o Christian Blumenfeld, mas talvez ultimamente nem para ele esteja funcionando, né? Então, mas é tudo discutível, né? Método de treinamento e tudo mais. E o assunto pré-temporada é um assunto que muita gente me pergunta, né, como treinador, pô, o que eu faço na pré-temporada, né? O que esses ciclistas fazem na pré-temporada? E acho que não foi discutido, eu não lembro de ver uma discussão, pelo menos em português, sobre o assunto pré-temporada aqui no Brasil. E acho que vale a gente colocar isso na mesa, explicar, né, sobre tudo, né, o que eles fazem, como se reproduzem, né, Nico? E vamos colocar todos os pontos. Primeira coisa que eu queria até te perguntar, Nico, você que mora na Espanha, né? Tá meio moda esse negócio de fazer training camp lá na Costa Blanca, na região de Calpe ali, porque eu tô vendo todas as equipes irem para o mesmo lugar. Tudo bem que a questão da temperatura e tal, mas o que a região oferece? Eu já tive lá, vou colocar minha experiência, mas eu queria que você passasse, né, você que mora na região, o que é mais interessante lá para começar, né, esse nosso assunto. Cara, eu estava justamente discutindo, né? Porque o dia que surgiu a ideia de gravar esse programa, para quem não sabe, a gente está gravando ele agora no dia 30 de dezembro, mas quando o Ronaldo e a gente começou a falar, eu estava justamente em Calpe, treinando no epicentro de todo esse movimento World Tour rolando ali num raio de 60 quilômetros. E até o Ronaldo subiu um stories no Instagram, né? Onde a Jumbo fazia alguns trabalhos específicos numa subida famosa chamada de Valdebo. Eu falei, eu passei aí hoje. É, e então a curiosidade veio daí. E, cara, é uma coisa. A gente estava lá e justamente discutindo. É algo único. E para quem ama bicicleta, algo precisa ser visto. Você senta numa cafeteria em Altea, Calpe ou nesse eixo ali da Costa Blanca. E em questão de 2 horas, você vai ver
mais de metade do pelotão World Tour passando. Você estava sentado ali, todo mundo, quem acompanha o programa sabe que eu tenho vários amigos no pelotão profissional, então estava tomando um café com um amigo que vai correr pela Astana, e justamente estavam ali e tal, sentado na cafeteria e... Ah, o Renko passando com o Quickstep. Ah, o Vingegaard passando com a Jumbo pro outro lado. Ah, olha os caras da UAE aqui. A equipe de sprinters treinando para aquele lado. Agora, a G2R passando ali. Ó o grupo de escaladores da Astana chegando aqui. Michael Matthews com a Jacob. Gente, isso sim, em 1 hora sentado ali no café, né? Na avenida. É algo único. Você pensa que nesse eixo, né? Que ele começa talvez da cidade ali de Oliva e ele vai até Benidorm, que é um bracinho na província ali de Alicante, é, que é na Comunidade Valenciana, seria então um estado espanhol, e bem pequenininho ali, né? Ele tem 60 quilômetros para dentro, 60 quilômetros para o outro lado nesse raio. Você tinha, por exemplo, entre os dias 10 e 20 de dezembro, 15 das 18 equipes World Tours estavam ali. Sem contar outras equipes para-continentais, onde você tem, por exemplo, a Eolo Cometa, porque o Alberto Contador ele é dono de parte de um resort na Praia de Oliva, então eles fazem a concentração ali. Você tinha a Bingo, você tinha, enfim, uma série de equipes. As únicas equipes que não estavam naquele eixo eram a IF Education First, porque faz o seu training camp em Girona, a Pertinho UPC, ali, né? Mais ou menos que é perto ali. a Girona está um pouco para cima, né? Tá para cima de Barcelona. A Alpecin, que faz ali o training camp dela em Benicàssim, Castellón, que é também pertinho, mas ao invés de vir para o sul de Valência, está para o norte de Valência, também 50 minutos. E a Bora, que não faz um training camp de dezembro, e quando realiza em Maiorca, que também está pertinho. Se Uhum. for 30, 40 quilômetros reto, você sai na ilha do outro lado, né? Ou seja, o que as equipes buscam nisso, né? Primeiro, é o único momento em dezembro, Ronaldo, que todas as equipes estão com a estrutura full. Porque em janeiro, as equipes voltam a realizar training camps e voltam a realizar trabalhos específicos, mas já são com grupos. Porque você já tem um grupo que está indo para a Austrália agora na primeira semana de janeiro, você tem outro grupo que já está preparando as clássicas não sei onde, então já está para outro lado, tem algum que já vai para o Oriente Médio, então já começa a espalhar, não está todo o core da equipe. É também um momento que efetivamente os atletas podem receber e provar o material novo. Então, todos os testes de pré-temporada, ajustes de biomecânica, ajustes de material novo, são realizados agora. Então, pô, vamos trocar de provedor de pneu. Beleza. Todo mundo, vamos testar o pneu. A gente tem, por exemplo, um dia eu encontrei o Juan Pelotes. Vocês devem lembrar, foi líder do Giro de Itália há alguns anos, corre pela Trek. E aí depois a gente estava trocando ideia, pedalando um pouquinho, e eu reparei que ele levava anotado no topo do quadro uma série de anotações de pressão de pneu, altura, modelo, não sei o quê. Eu falei, ué, o que vocês estão fazendo? Não, a gente está fazendo teste de pneu com essa semana, para ajustar e já saber em cada condição qual pressão que a gente tem que levar. Então, todos os atletas, junto dos mecânicos, a gente vai ajustando essa semana. Eles usam Pirelli, né? Então, a Pirelli mandou uma série de pneus para a gente testar e assim vão jogando. Então, é o momento que eles têm para isso. Por quê? Dezembro ainda é uma época que eles têm muita margem. Então, você tem talvez 2 meses até começar a competir, 6, 7 semanas para alguns, e é um momento então todo mundo está mais tranquilo. Você não tem essa pressão de que tem uma corrida na semana que vem, e todo mundo pode testar, pode ajustar com tempo. Então, isso é um dos fatores. Agora, o que especificamente leva a que todos montem sua estrutura nessa região é uma coisa que eu discutia com amigos, né? Cara, uma região sensacional, é lindo, você tem montanhas, né? Você mesmo passou por lá, Colderrates, o próprio Valdebo, entre outros. Mas, gente, chega a ser uma coisa chata, porque você está na estrada, né?
e como ciclista treinando, uma equipe profissional ocupa muito espaço, né? Não sei se você teve, se você chegou a coincidir com algumas equipes treinando, mas é um pelotão de ciclista, um grupo de 8, 10, normalmente sempre separam, né? Eles criam pequenos grupos, um carro, uma van, normalmente é o momento que eles estão fazendo foto, imagem, conteúdo, então ele também tem um monte de gente em volta, ocupa muito espaço na estrada, né? E aí você pega, beleza, se é uma equipe, mas são 15 num lugar que basicamente eles estão treinando no mesmo lugar. Então é uma coisa que você chega até a ser incômoda de vez em quando. Você treinando tem que ir com cuidado para não bater um pelotão assim, né? Não, e até é engraçado porque o que eu tô vendo não são só as equipes Pro Tour, né, ou World Tour, mas até teve uma reclamação, eu vi aí alguns podcasts dos caras que estavam reclamando porque tinha muita equipe de formação lá também. Então, Também. atletas da Júnior, né, atletas do Sub-23, tá todo mundo indo para essa região. Eu não sei se também ajuda, mas lá eles têm uma rede hoteleira muito preparada para isso, né? Eles também, quando eu fui, eu fiquei num hotel que ficava hospedado a Ineos, e eles falaram que tinha uma liberdade até do chefe da Ineos ir lá na cozinha preparar a comida deles, tinha toda uma questão de preparação dos quartos para os caras, e eu também, a gente pedalou lá com um cara chamado Thomas Vaitkus, não sei se você lembra desse cara, mas ele foi gregário de Lance Armstrong e Alberto Contador. Aliás, vale muito trazer esse cara para cá um dia. Esse cara Vamos tem contato. algumas histórias desses caras que de bastidores que vale a pena a gente contar aqui na Gregário. E ele falou que essa região também é muito escolhida porque eles fazem alguns testes de performance. Lá não existem montanhas, por exemplo, para você fazer um protocolo de FTP de 20 minutos, mas, por exemplo, Col de Hats diz que é uma montanha muito usada para vários testes, isso na palavra dele, e justamente nesse período, né, final de ano, começo de ano. E também eu acredito que quando eu fui, tá, Nico? Eu fui final de março. Eu fui 2 vezes para lá já e ambos foram nessa mesma. Eu fui começo de março num E final ano de e março. final de março. Eu encontrei começo de março também muita equipe de formação e dava gosto de ver. E mesmo no hotel que eu estava, essas equipes estavam todas, inclusive a equipe da Trek estava lá também e todo mundo sentadinho na mesa ali comendo, o treinador falando e tal. E aí eu fui também no final de março, e aí não vi equipe nenhuma. A É, única coisa que eu vi foi o Renko, que eu cruzei no Call de Hats, ele também fazendo um real repeat ali, que eu não confesso que eu não entendi o que ele fez, mas ele estava subindo e descendo, deve ter feito umas 19 vezes o Call de Hats naquele dia, mas foi o único dos profissionais que eu cruzei ali. Cruzar um ou outro, menos conhecido, de outras equipes tal, pelo menos ali na região, mas não cruzei tantos ciclistas, né? Já num período que acho que já estava todo mundo, o próprio Rank estava treinando sozinho, e aí acho que até acho que você pode falar um pouquinho, né? Geralmente o training camp, eles não fazem training camp no meio do ano, né? Porque é onde já estão as competições. Então, o training camp, geralmente, das equipes é nesse período mesmo. É o período que eles tenham juntos. Pode ser que eles tenham alguns dias que eles possam treinar juntos da equipe em algum momento, né? Próximo de alguma competição específica, como o Tour de France, o Giro. Isso é muito comum, né? Mas, assim, a maior parte do ano está todo mundo meio que treinando sozinho. E esse é um período, como você falou, né, de uma série de ajustes, inclusive ajustes também do ano de competição, né? Se faz aí reuniões para decidir qual que é o calendário. Acho que tem alguns atletas que já têm uma definição, mas tem outros atletas que acabam definindo de acordo aí com o objetivo do time, né? O objetivo da equipe. Então, o que o Thomas lá falou, né, dessa questão de fazer lá uma região propícia, não só por conta da temperatura, vamos falar que nós estamos em dezembro e janeiro, que são os períodos mais frios na Europa, e lá o que você tem mais assim de frio, ficar em torno dos 10 graus, 12 graus, sim. tem acho que umas 2 semanas que venta bastante,
Foi Sim, justamente a semana que eu estava. você pode ter pego. E tem um microclima na província, toda a influência do Mediterrâneo ali, né? E isso se estende até o sul da Espanha, lá, Andalucia, essa região toda. Maiorca também sofre um pouco o clima mediterrâneo, é, que ele é uma temperatura muito agradável para o que é o Exato. verão, o inverno, desculpa, da Europa. Então você vai para lá, você pode sair tranquilamente e 18 graus, 16 graus, e você pensa que no resto tá chovendo, 0 graus, aquela coisa. Então você vai ali, é uma Pois delícia. é. A infraestrutura tem outros fatores no qual as equipes escolhem. Você mencionou, a rede hoteleira na Espanha é muito forte e muito desenvolvida, porque ela não vive do turismo, do ciclismo, mas toda essa infraestrutura ela está montada para o verão, né? Porque essa é uma região que a partir de Semana Santa, que foi mais ou menos o período que você pegou, final de março, vira. Sai o turismo estrangeiro de ciclistas e etc., e vira o turismo tradicional. Gente que vai para a praia, gente que vai farofar lá, de acordo. E por ser uma região muito bonita, e como toda região de praia com desenvolvimento, é como a gente pensar uma zona turística muito forte no Brasil também, né? Todo o litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, etc., ele tem um desenvolvimento e uma infraestrutura hoteleira pensando no turista que vai para o verão. Mas, no inverno, isso fica ocioso, porque o espanhol não vai para a praia no inverno, tá frio. E as equipes começaram a descobrir com o passar do tempo, olha, é uma região barata, onde come-se muito bem, treina-se muito bem, porque, como você falou, tem uma infraestrutura de estrada, né? Uma infraestrutura rodoviária muito boa, com montanhas, com tudo que você precisar para treinar bem. E, em contrapartida, você tem excelentes hotéis que estão ociosos e é um preço excelente, comparando com outros pontos, porque aquilo lá está parado. O hotel, Sim, e aí foi até uma história curiosa de você falar dessa região aí, né, da Costa Blanca, Maiorca, porque eles começaram a se reinventar. Eles viram que eles podiam e se tornou um negócio enorme. Por quê? Você tem a onda das equipes profissionais, que é dezembro, início, primeira quinzena de janeiro, que estão preparando, e depois o povo começa a correr. Então não tem mais, como você mencionou, da metade de janeiro para frente, você não tem mais tempo de reunir a equipe, de fazer muito training camp. Você vai realizar training camps bem pontuais, com grupos específicos que vão para tal corrida, como você exato. mencionou. Antes de um Tour de France, antes de um Giro de Itália, antes de uma Volta à Espanha, então você vai pegar aqueles 6, 7, 8 que vão e, ó, vamos fazer um training camp aqui, só com esses. Então, essas são coisas menores, né? E depois que passa a infraestrutura das equipes profissionais, entra a infraestrutura do turista e das equipes amadoras, porque a temporada das equipes amadoras começa um pouco mais tarde, né? Então, Exatamente. Júnior, Sub-23 e etc. Então, eles encontraram uma maneira que para eles é sensacional, que todo esse período ocioso que eles teriam toda a infraestrutura hoteleira praticamente fechada, vários hotéis chegavam a fechar nessa época do ano, eles mantêm funcionando. Estão meio que buscando cobrir os custos, mas proporciona. Para os ciclistas, sensacional. Uma região barata, com boa comida, linda para pedalar e com Você um clima tocou num ponto sensacional. bom, barato. Cara, a gente pagou Barato, muito barato. Tanto o muito hotel barato. quanto a alimentação. Você vai fazer uma compra no supermercado, é super barato. E eu É, até não sei se você. Eu cheguei aí também para as Ilhas Canárias, isso acho que em 2018. E áreas na legal também. época era a sensação do momento. Por isso que eu falei aqui, é legal a gente falar qual que é o ano, porque quando a gente revisitar esse podcast daqui a um tempo, pode ser que Calpe não seja a região, né, onde estão indo os caras, né? Então, nós O estamos falando de fato questão de 5 de anos. Sabe por que muitas equipes não vão nem para Canárias, nem para Maiorca? Ou vão para Maiorca, mas tem um. A história do ciclismo é muito legal e como negócio, Ronaldo, quando você começa a entender melhor. Ilhas Canárias ficou famoso porque a Sky começou a usar Tenerife Exato, né? como ponto de training camp pelo vulcão Teide. Eles dormiam lá em cima, depois desciam. O que acontece? Logisticamente
é muito ruim, porque as Canárias já estão fora do praticamente ali da Europa, né? Elas estão lá no meio, longe, né? E o que acontece? Você não consegue levar veículo. Por que todas as equipes em dezembro se reúnem nessa região que eu falei? Está no continente. Está na Península Ibérica, mas está no continente. Então, você pensa, uma equipe que tem os headquarters na Bélgica, uma equipe que tem o headquarter na Itália, uma equipe que tem na própria Espanha, mas enfim, aonde for que ela tem o headquarter, é fácil ela trazer toda a infraestrutura logística de veículos para aquela região. E mais, ela leva uma vez e deixa lá. Por quê? Todas as provas de pré-temporada, ou boa parte do calendário de pré-temporada, começa ali. Porque aí você tem o Challenge Maiorca, você tem a Volta à Comunidade Valenciana, você tem Volta à Andalucia, você tem depois Catalunha, ou seja, até o meio de março você tem uma série de provas World Tour, você tem Múrcia e Almeria, agora tem a Então, Clássica de a Jaén. primeira parte da temporada praticamente sai dessas regiões, então. Sim, então por quê? Pô, eu levo ônibus, caminhão, carro, não sei o quê, eu desço com ele para lá e pelo menos um eu deixo lá, que me atende para fazer o training camp e depois para todas essas provas de início de temporada eu deixo eles lá. Então eu já cobri um custo logístico grande de descer com todos os veículos, mas depois eles vão me servir por 3, 4 meses ali. Não vou voltar com tudo para a Bélgica, não vou voltar com tudo para a Inglaterra, né? Pensando no caso da Ineos, e deixo então uma parte da estrutura lá. Obviamente, toda equipe World Tour não tem só um ônibus, não tem só um caminhão, rende outro Claro, programa, né? O que é infraestrutura. E aí, com fala, certeza. mas aí as corridas no norte, não sei o que, beleza, ele leva outro, ele tem lá também já. Mas para esse calendário ele já está atendido. Ele já tocou até Catalunha, que é lá no final de março, ele vai, toda a infraestrutura que ele desceu agora em dezembro, ele deixa lá, guardado. Por quê? Eles já conhecem o lugar perfeitamente, como falou, é barato, infraestrutura boa, então ele, é um pouco por isso que na história do ciclismo essa região se desenvolveu tanto. Bom clima, boa rede hoteleira, calendário que proporciona facilidade, vamos pensar, né? O europeu, ele é cheio de briga interna, né? O francês não gosta do inglês, que o alemão não gosta. Só estudar a história Ninguém do mundo, gosta do né? italiano, todo mundo Ninguém acha ele o gosta do português italiano, da história. é treta para todo lado. Mas eles sabem que ali é uma região que ele não vai tomar malho, entendeu? Uhum. Todas as equipes têm muitos auxiliares, muito staff espanhol. Então, é meio que a maneira que eles encontraram de ter um equilíbrio, tá? Você acha que E a por isso, tendência é permanecer lá por um certo tempo, os próximos anos? Você acha que sim, vai ficar nessa região aí? Não isso vai é fato. Eu saturar acho muito, né? as equipes, eu falo, pô, se eu tivesse uma equipe, eu tiraria desse eixo, eu iria como a Alpecin faz para a Benicassim, que é o mesmo clima, também tem rede hoteleira e é menos conhecido. É, Aí é uma questão de comunidade, de comodidade, desculpa. Como eu falei, o holandês, o inglês, o francês, o suíço, o alemão, que sempre foi para lá, puta, ele não quer ir para outro lugar e começar a bater. E a Espanha tem um pouco a mesma barreira que nós no Brasil sentimos. É difícil achar gente que fala inglês. E como Uhum, esse sim. eixo desenvolveu muito em função do turismo estrangeiro, eles sabem que ali eles já têm o staff que fala inglês, eles já têm essas coisas. Então ele fala, pô, tem outros lugares sensacionais, como a própria cidade de Valência. Mas lá, putz, o cara do hotel só fala espanhol, eu preciso de um tradutor, não sei o quê. Fala, nah, deixa lá mesmo. Então, resumo, para você que escuta, quer programar umas férias muito legais, num lugar sensacional, onde você vai comer bem pra caramba, vai dar altos pedais e de quebra vai ver todas as estrelas do pelotão profissional, vai para essa região entre os dias 10 e 20 de dezembro do ano que vem. Exato, é E aí isso depois aí. você pega e vai comer, depois vai passear, vai para Madrid, vai para outro canto, mas quer tirar umas férias para você que é fanático do ciclismo e ficar lá Valência, babando, né? Valência é ali do ladinho, 40 minutinhos va- você está em Valência. 40, você pode ir, você pode muito bem voar
para Madrid, em Madrid você pega um trem e você tá ali em 2 horas, entendeu? Isso, se você não quiser alugar um carro para ter mais autonomia, enfim. É, fica a dica. Estamos falando Vale um pouco de muito a pena. performance e muito de guia de turismo, né? Não, mas vale Esse tudo, né? programa Porque podia vai. ser patrocinado por Latam Linhas Aéreas, Gol, Por Iberia, aí. Não, quem mas for, né? eu vou entrar agora no assunto performance, né? Primeiro acho que cabe até a gente. É uma situação meio corriqueira, deve acontecer isso lá, mas eu fico imaginando aqui a UAE e a Visma se cruzando, subindo o Col de Rates, né? Deve ser E a e uma a Quick coisa, Step. né? E a E Quick a Quick Step Step. também, tá na região. Não, Aham. porque, Ronaldo, acontece. No mesmo dia, por exemplo, a gente desceu o Calderrates sentido. No topo do Calderrates, cruzamos Renko, Landa e tal, trocamos uma ideia lá, pum, descemos, aí vimos parte da equipe da Trek subindo. Aí Ineos atrás, assim, 3, 4 minutos com a equipe. Descemos, chegamos em Parsen, que é o pé de Calderrates, viramos para a esquerda, vamos sentido Valdebbo. Valdebbo, bum, os caras da Visma subindo. Que Beleza, subimos situação. Valdebbo, fomos dar a volta lá, não sei o quê. Ah, o AE descendo pro outro lado. E é assim mesmo. E isso outras equipes que você normaliza tanto, né? Mas é isso Aham. aí. Os três ali, né, vamos pensar, né? Se nos três As três arquirrivais ali do Tour, principais. né? Aham. É Bode, duro. Renko e Vingegaard. Ó, vamos lá, vamos falar de performance, né? É um assunto que está em debate agora, caro Nicolas Sessler, em relação à intensidade dessa pré-temporada, né? A gente viu aí alguns lances de internet, de Instagram, pessoal mostrando vídeo, né, do pessoal lá, o próprio Vingegaard, né, fazendo um trabalho ali de aceleração numa montanha, e nós vimos a UAE inteira colocando o Tadej Pogacar para fazer o Col de Hatz, né, que é um dos lugares mais frequentados da região. Na sua opinião, aí eu queria falar também depois um pouco da minha. Você acha que mudou um pouquinho? Porque a gente tem um histórico lá atrás, né? E eu vou falar, talvez tenha o antes e o depois de um cara chamado Tim Carlson, que foi o cara que trouxe um pouquinho mais de intensidade para esse período de pré-temporada. Mas lá atrás, antes dele, só se fazia aquela basezinha que a maior parte das pessoas comentam, né? Começo de ano, a gente sempre vê gente comentando: começou minha base, tem muita gente que nem sabe direito o que é, mas a base que o pessoal fazia antes era botar a bicicleta na pista, fazer aquele trabalhinho com uma intensidade baixa, metia um monte de volume, né? Treinos assim de 5, 6 horas. E depois do Tim Carlson, isso nós estamos falando ali 2009, 2010, né, quando o Team Sky, né, começou a brilhar e tal, ele começou a colocar mais intensidade, principalmente Bradley Wings, né, que foi naquela época um dos vencedores do Tour. Depois veio a era Chris Froome, e eu lembro do Chris Froome fazendo trabalhos também de intensidade, né? Na sua opinião, Nico, e aí, lógico, você está vivendo também isso, você não acha que está um pouco mais intensa esse período de pré-temporada do que era há um tempo atrás? Eu estou falando aí talvez de 10, 15 anos atrás. 15, 20 anos, né? Exatamente. O que você tem Com, visto ali da com, galera fazendo? com toda certeza, Ronaldo. Hoje isso, não vou te falar que caiu por terra essa base tradicional, mas certamente ah, o conceito de treinamento mudou, né? De tudo isso. Hoje trabalha-se muito com uma intensidade quase que o ano inteiro. Sim, E é muito difícil hoje um ciclista profissional que seja capaz ou que tenha o luxo de ter um pico tradicional como a gente pensava anteriormente, né? O que eu vejo muito adotado hoje é um conceito de treinamento o ano inteiro. O ano sim, inteiro o atleta está treinando, o ano inteiro ele está trabalhando uma base aeróbica e uma capacidade aeróbica muito reforçada, então ele sempre vai estar tocando esse trabalho e no final das contas, você respeitando
né? Isso que acho que foi introduzido nos últimos anos e é visto que você respeitando os períodos de recuperação posterior, a intensidade não é um problema. E que o corpo possa assimilar ela, né? É certo que talvez você tenha determinados momentos da temporada onde você toca mais determinadas intensidades e trabalhos específicos e esses momentos da temporada onde talvez você ainda utilize para trabalhos que requeram um maior tempo de adaptação, vamos falar assim, que deixam uma fadiga metabólica mais prolongada, que é o famoso trabalho de zona 2, né? Zona 2 alta, que rende 1.000 podcasts e 1.000 temas de conversa entre Vamos fisiologistas, né? falar, Não se temos. Deus quiser, vamos falar disso também, em Vamos, breve. vamos falar disso, mas só isso é um programa, né? É, acho que 2 ou 3, Mas, viu? ou mais, né? Mas uma coisa é fato, o trabalho de Z2 bem feito deixa uma fadiga metabólica que demora para ser recuperada. Sim, Então, sim. é certo que talvez ainda existe uma predominância de trabalho em zona 2 e zona 2 alta nesse período da temporada. Por quê? Por não ter uma proximidade de um bloco competitivo, você vai precisar de mais tempo para recuperar, você tem mais tempo para recuperar, algo que durante a temporada talvez seja muito difícil de colocar e É. que você tenha tempo a recuperar, mas você está trabalhando com a intensidade já do momento, porque no final das contas, hoje o que eu tenho visto cada vez mais é um pouco ir nessa tendência dos estímulos metabólicos, né? Que Uhum. falam-se muito. E você está estimulando os diferentes sistemas o ano inteiro. É, e o Durante as ano todo. competições também, né, Nico? O que eu vi assim de diferente também, esse período de transição, né, que termina a última competição do ano, e aí você tem o que eles chamam de período de transição, que é ligando uma temporada na outra, que é onde os atletas, bem ou mal, descansam, né? Eu estou aqui entre aspas, para quem não está nos vendo no YouTube, mas o que esse período também mudou, Nico. Esse Mudou. período que a gente chama até de perdas, né? O período de perda. E agora o pessoal está amenizando essa perda, ou seja, os atletas eles também estão mais ativos durante a transição. Eu lembro de uns 8 anos atrás, fizeram uma pergunta lá para o Alberto Bettiol, quanto tempo ele ficava sem pedalar depois, na fase de transição. E ele falou 40 dias na época. Eu falei, cara, 40 dias? E a média, eles fizeram pergunta para vários atletas, e a média era entre 20 a 25 dias sem pedal. Hoje não tem mais isso, tá? É lógico que pode ser que você não faça, você não pedale tanto, mas você vai fazer alguma outra coisa. Eu vi a Demi Vollering aí fazendo escalada, fez um monte de caminhada, tal. Você vê outros atletas que também fazem algum tipo ou outro esporte, né, durante a fase de transição, mas movimenta o corpo. Então, isso é justamente para dar uma minimizada nessa perda de condicionamento, que é saudável, tá? Então, você tem uma recuperação fisiológica, o nosso coração é um músculo, né? É o miocárdio, né? O músculo cardíaco. E ele também precisa de um tempo para se recuperar, né? Você tem que livrar ele de um estresse que é feito durante todo o ano. Você pegar um ciclista que compete aí 90 dias, como foi o Luiz Leão Sanches o ano passado, esse cara ele vai mais competir do que treinar. E aí essa é a questão, porque esses caras eles estão sempre em época de competição, então não dá para treinar muito, entendeu? O treino que os caras conseguem fazer é justamente esse período. É lógico que você tem vamos falar assim, um número de repetições, se você vai fazer um bloco, né, de algum treino, seja ele de VO2 ou para melhorar a tua capacidade anaeróbia tal, o número de repetições ele vai ser bem menor, o número de séries provavelmente vai ser bem menor, o volume desse treino provavelmente também vai ser bem menor, ele vai ser, lógico, tem toda essa questão da zona 2, que é o trabalho principal, né? Essa divisão 80-20, você já começa no começo de temporada, né? E só que hoje a gente entende que o atleta
esse atleta desse nível que compete. O Pogacar, por exemplo, o ano passado competiu acho que 45 dias. Esse ano acho que está dando mais, né? Porque ele fez Giro e Tour e tal. Mas também não está dando muito mais do que isso, não. Os atletas principais competem menos. Então você consegue fazer um planejamento melhor do treinamento. Mas a maioria dos caras não, porque esses caras competem muito, a média é entre 60, né, a 70 dias de competição. Não sei quantos dias você competiu, Nico, mas o calendário World Tour basicamente é por aí, tá? A média é 60, 70 dias de competição. Então é muito difícil você fazer um bloco de treinamento, porque esse cara está sempre competindo e a competição acaba virando o treinamento do cara, né? Bem ou mal, ok? Os treinadores quebram a cabeça para fazer é justamente equilibrar esse nível de energia para esse cara não entrar, né, num overheating muito profundo ou até mesmo num processo de overtraining que vai fazer esse cara deixar de competir, né, porque ele teve algum problema, alguma lesão, ou algum estresse, tanto físico quanto mental. Então, é importante as pessoas entenderem que esse período que a gente chamava antigamente de preparatório geral, né, onde se praticamente não tinha intensidade, ele foi muito diminuído. Ele pode até ainda rolar, acontece, eu acho, mas ele tem um período muito menor do que tinha antes. E aí você já encaixa trabalhos mais específicos para esse cara entrar já na temporada com um nível de condição, porque aí é uma exigência da equipe também, mais alto, né? Então, acho que o que mudou principalmente é isso, né, Nico? Eu até puxei aqui, o Pogacar competiu 58 dias no ano passado, que é proporcionalmente pouco No ano 24 ou no, 23? 24. no ano 24. É, isso aí. É, 24, É 20, porque nós estamos no 25. Eu tinha esquecido. é. É isso aí. Ano de ciclista, Ronaldo, quando passou a pré-temporada e começou, já Já, virou ano já seguinte. entrou em outro. Já não fica. Mas, cara, você sabe que aí é uma questão que a gente pode até discutir e, de novo, cada fisiologista vai defender seu lado, né? Eu me pergunto, a gente falou, o ciclismo moderno, você não tem mais esse tempo, os próprios atletas do padrão de um Pogacar, o atleta que for, ele não entra mais em corrida para passear. Ele tá ganhando da primeira corrida à última. Sim. Ou seja, ele tá sempre naquele nível de performance alto. Antes a gente lembra, na época do Indurain, na época tal, meu, você viu o Jan Ury que vinha gordinho na pré-temporada, as primeiras corridas o cara não andava nem para trás, você nem Até esperava ver o cara brincavam, né? disputando, Que beliscavam a bunda do Uric para ver se ele tava forte tava, ou não. tava treinando e aí o cara vinha crescendo, crescendo, crescendo. Hoje não, os caras já entram, pum, para corrida que for, entre 95% e 100%. Você fica o ano inteiro ali, né? E consegue. Ou seja, isso requer que ele tenha um nível constante o ano inteiro. E um treinamento, de certa forma, constante o ano inteiro. E hoje é certo que existem muito mais recursos de monitorar, de continuar olhando o que os ciclistas estão fazendo para o treinador, para o corpo de médico, enfim. Mas aí é o que eu digo. A sensação que eu tenho, Ronaldo, e quando eu ando com esses atletas, por exemplo, qualquer momento do ano que você pegar, esse cara anda muito. Tá bem E treinado. não tem mais essa. Ele tá bem treinado. Só que ele tá bem treinado como um todo. Ele, não tem mais aquele cara está forte. Ele é forte. Entendeu? E é uma coisa constante. É estilo de vida. Não tem muito mais. E aí, fisiologicamente, aí eu vou jogar a bola para você. O corpo precisa desses ciclos? Ou é muito mais uma questão de uma fadiga mental que exige um pequeno break para o cara ir fazer outras coisas, que ele não consegue aguentar aquele nível de foco e intensidade. Na É, medida que eu vejo, você vê atletas que nunca foi difícil para eles treinar, é a vida dele. Alejandro Valverde, por exemplo, é um cara que foi famoso de que, meu, não adianta, onde ele fosse, o bicho estava assim, ó, pum, cabo enrolado. E era com treino na grupeta, e até hoje. Você sair com o Valverde, eles falam.
Acho que só o Henrique Massa aguenta ele no training camp da Movistar. O resto ele larga todo mundo. E tá aposentado, supostamente. Por quê? Ele ama aquilo que ele faz e não custa para ele. Para outros, requer um esforço psicológico muito grande colocar-se em forma, porque o cara gosta de comer, o cara gosta de ir numa baladinha, o cara gosta de beber, não sei o que, não sei o que. Ele precisa desse break mental para render. E perfeitamente. Se esse atleta precisa, esse é um cara que talvez a performance dele oscile um pouco mais. Eu lembro muito quando eu morava na Bélgica, eles comentavam muito o caso, por exemplo, comparavam o Greg Van Avermaet com o Tom Boonen. Gerações diferentes, mas dois ciclistas de clássica exemplares de pico, né? Greg Van Avermaet, para quem não se lembra, campeão olímpico no Rio em 2016. Tom Boonen, um dos maiores expoentes do ciclismo de clássicas da história. Mas eles diziam, Tom Boonen tinha muita necessidade de desconectar. Então, ele chegava, ele focava na temporada, mas ele precisava das férias. E ele precisava desconectar, ele larga a bicicleta, o cara fala, não, como É você que isso. nos escuta precisa dos teus 15 dias de férias na praia, falando, meu, preciso desconectar do meu trabalho, não quero nem saber, não me liga cliente, não me liga ninguém. Pum, merecido. Agora, tem gente que não. Tem gente que, por exemplo, era o caso, o Valverde, o Van Avermaet, esse cara não precisava. E eles falavam, o Van Avermaet estava sempre bem. Qualquer corrida que você ia, ele era certo. Por quê? Ele não tinha necessidade. Você mandava ele de férias, no quinto dia o cara estava em cima da bike, o cara estava com a mountain bike, o cara estava correndo uma maratona, enfim, porque ele vivia isso, né? E aí a pergunta, o descanso e a sazonalidade da temporada, né? Ela é uma coisa mental ou fisiológica? Ela é os dois. Com certeza ela tem uma influência. Inclusive, foi uma discussão, eu vi um podcast do Johan Brunel, né, o ex-diretor de equipe do Lance Armstrong, e ele falou que estava preocupado com, inclusive, com os atletas, que ele foi para essa região que a gente está discutindo aqui, foi lá para a Calp, e agora, recentemente, ele viu as equipes, né, de base, todos eles fazendo muito esforço nos training camps. Que é lógico, essas competições de formação elas acontecem antes dos profissionais, né? A temporada do profissional, principalmente as grandes voltas, elas estão mais para o meio do ano. A gente tem as clássicas, né, de primeiro trimestre, aí, começo de ano e tal, mas são provas de um dia, as provas de volta mesmo, que a maior parte dessas equipes de formação elas estão treinando nesse período, força com que eles tenham nesse período aqui treinos que são bem exigentes, né? Mas ele estava com essa discussão, ele estava com essa preocupação de o quanto esse esforço pode render atletas com algumas questões mentais para serem resolvidas, né? Então, toda essa pressão que se sente e toda essa carga de esforço que você faz. Imediatismo, né? Exatamente. E, cara, isso é neurociência. Tem uma pessoa que vai encarar esse esforço de uma forma, foi o que você falou. E bom, vai ter outra que vai achar isso normal. Como cada um vê o bicho de um tamanho, entendeu? E vai ter, claro, vão ter atletas que vão ficar sobrecarregados. Realmente, você precisa. Tem atletas que precisam, eles rendem mais, inclusive tem estudos que falam sobre isso, né? De atletas que têm um período de transição maior e eles conseguem ter um rendimento melhor durante a temporada, como existem estudos do inverso também, né? Então, e isso é o grande quebra-cabeça que o treinador, às vezes, ele tem para descobrir se o atleta dele rende mais com um período de transição maior ou menor, né? Se você consegue encaixar mais ou menos carga de treinamento, né? Seja ela em treinos de qualidade ou treinos simplesmente num Z2, né? Então, esse acordo, né, esse descobrimento que você tem do atleta, ele não vem da noite para o dia. Esses caras, imaginam, uma equipe World Tour tem uma equipe multidisciplinar. Hoje em dia, a gente tem, ó, estou carregando, para quem não está vendo, eu tenho aqui um relógio que controla hoje o meu nível de estresse durante o dia, controla a qualidade do meu sono. E hoje a maioria dos atletas desse nível, todos eles têm um excelente controle da recuperação.
E aí você vai ver atletas que recuperam mais rápido, atletas que recuperam em menos tempo, atletas que precisam de mais tempo para equilibrar esse nível de energia. E isso também, sim, afeta a parte mental. Porque você pega um cara sobrecarregado, que ele está também na pressão de resultado, né? E, pô, olha a vida que esses caras têm, né? Temos aí 3 quedas por ano, né? De média para cada ciclista. Enfim, tem uma série de coisas que vai ter ciclista que vai encarar numa boa e vai ter ciclista que simplesmente não vai aguentar o rojão. Sim. Então, isso realmente pesa bastante. E acho que esse período de pré-temporada vai dizer muito, até inclusive, porque a gente está falando de equipes que têm atletas que estão chegando, né, naquele ano. Então, é preciso esse tempo para que o atleta conheça a metodologia de treinamento da equipe e que o treinador da equipe conheça esse atleta para poder entender se esse cara, o comportamento dele, se a gente consegue colocar mais ou menos carga, se ele precisa de um tempo maior para equilibrar, se a gente pode colocar esse cara para competir mais ou menos, né? Não é só porque ele é jovem, tem a questão também da idade, né? Fala, pô, mais jovem pode competir mais. Não é bem assim, a gente sabe muito bem. Assim como o atleta mais velho ele tem que competir menos, também a gente sabe que não é bem assim. Você acabou de dar o caso do Avermaet, né, que era um cara que competiu em altíssimo nível até o último dia dele, né, até ele se aposentar. Então, assim, é muito complexo, não é um negócio simples. A gente estava até falando, né, Nicolas, fora do ar aqui, de um estudo que foi feito com 48 atletas olímpicos e o estudo era para detectar se esses caras atingiram o pico de performance na competição principal, que eram as Olimpíadas, né? E desses 48, olha só, somente 8 atletas conseguiram alcançar o pico de performance na Olimpíada. O resto atingiu o pico de performance em alguma parte no ano que não foi a planejada. Então, existe até uma discussão sobre essa questão da periodização, e eu acho que para o ciclismo já caiu por terra faz tempo. Esse negócio de Mativeev e Yuri Verkhoshansky, isso aí não é impossível O você, na mundo real prática, não fazer permite, isso. né? Não O tem mundo real não como, cara. permite porque são muitos fatores, é o que a gente falou. Você pensa que um ciclista, e isso vale para você que faz mountain bike, para você que faz triatlon, para você que faz ciclista de estrada, de pista, o que for. Olha, eu vou preparar para essa prova. Putz, fiquei doente, vou ter que ajustar. Caí, vou ter que ajustar. Olha, eu não ia para essa prova, mas agora eu vou ter que ir porque a equipe chamou e que o fulano ficou doente, agora você vai ter que entrar no lugar dele. São tantos fatores que vão levar que é muito difícil acertar. Talvez alguns esportes, é certo? Mountain bike, no triatlon são um pouco mais individuais. Então, você, como o atleta tem um pouco mais, o atleta e o treinador tem um pouco mais de autonomia em cima da preparação. Mas os ciclistas, falando como você falou, né? Para os ciclistas de estrada, hum, são muitos fatores. Uma coisa que eu aprendi, e fica a mensagem, é que o treino tem que ser divertido. E você tem que gostar, você tem que amar. Os melhores ciclistas que eu conheço e conheci amam o que fazem, amam andar de bicicleta. Então, é aquele cara que você não manda uma planilha com um intervalo específico para ele. Ele sai, vai pedalar e vai, tem esse sangue, tem essa vontade, ele faz o trabalho dele. Mas você mandando ou não mandando, ele vai estar em cima da bike e curtindo e gosta desse processo. Esses são os grandes campeões e os melhores ciclistas e que têm mais longevidade também, né? Quando você robotiza demais, quando você metrifica demais, né? Coloca muitas coisas. Para alguns pode ser muito legal, né? Você tem é, pessoas e perfis específicos de que querem tudo muito específico e gostam de seguir, né? De ver o gráfico perfeito, e outros que gostam da coisa mais solta e talvez mais Exato. E caótica, mais respeitamos movida. isso, né? O treinador E tem você que tem que respeitar prender. isso. Esse Exatamente. entendimento é importante do treinador em relação ao atleta, né? Mas E a essência ainda continua a mesma. O cara, você tem que gostar daquele processo, que é muito com legal, né? certeza. E pré-temporada é isso. Pré-temporada, na verdade, e principalmente falando de ciclismo profissional,
talvez seja o único momento do ano ainda que o ciclista treina de verdade. E que ele vai aplicar um pouco desses conceitos da fisiologia do treinamento lá de trás. Porque é o que você falou, depois que a rotina de temporada começa, pouca margem ele tem para voltar. Ele Mexe vai um meio que pouquinho só ali, um pouquinho pum, 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 aqui pum, e tal, mas é mais difícil mesmo. Uma coisa apagar que era incêndio. legal a gente também comentar, né, que primeiro em relação aos testes, né, porque é um período de testes também, simplesmente para ajeitar a referência de treinamento. Ah, pô, Sim, vai testar o FTP, não é um teste de performance, óbvio, mas é para você entender se você teve aumento, né, ou não, né, do valor, e aí você vai usar esse valor de FTP, ele vai servir para o restante da temporada inteira. Muito difícil, eles fazem um teste ou outro, só se tiver aí uma diferença muito grande de percepção de esforço, né, e power atingido em determinado treinamento, mas se não, eles carregam a mesma referência do começo de ano e vai fazendo o ajuste manualmente, né. Esse é um ponto, né, que é um período bastante de teste, e um outro ponto que é importante, que a gente também mudou de alguns anos para cá, que era um trabalho concorrente, é em relação ao treinamento de força. Vale lembrar, pessoal, que os atletas também não têm muito tempo. O Nico gosta de fazer aí o treinamento de força, a gente já falou, ele curte fazer e tem bastante atleta que mantém isso durante todo o ano. Mas a maior parte dos atletas, eles fazem muita essa preparação de treino de força no começo do ano, e também já existem estudos que há uma transferência do que é feito nesse período para o restante do ano, né? Para o restante da temporada. Então, eles dão muita ênfase no treinamento de força justamente esse período, onde você tem mais tempo para se dedicar, né, a esse trabalho de força, que é um trabalho difícil. Às vezes tem muita viagem, o cara não consegue treinar, não consegue encontrar um local, ou não tem e energia, né, para fazer, né? Porque, pô, a exato. temporada é Volta cansativa, né, naquilo. cara? Exato. Volta naquilo que eu falei um pouco do trabalho de Z2, que o trabalho de força é parecido. Ele é um trabalho que deixa resquício, né? Ele deixa o atleta, entre aspas, machucado, no bom sentido, né? Mas Sim, ele deixa um resquício que leva tempo para recuperar. O trabalho de força bem feito, né? Ele tem seu tempo e necessita um bloco maior. Então, você não consegue pegar naqueles 15, 20 dias que o cara tem entre uma competição e outra e voltar a fazer um trabalho de força e tal, porque isso é muito fácil de se sentir, né? Quem nunca foi na academia, primeira vez que vai lá, volta no dia seguinte e não põe o pé no chão. né? Uf! Exato. E aí Que não depois você está fica 3, 4 adaptado. dias para recuperar, e aí depois, uns 15, 20 dias que você está treinando na academia, você já começa a gostar e conseguir treinar de novo. O que acontece? Só que também você regride muito rápido, né? Você perde essa Sim, adaptação de uma maneira muito rápida. O, um ciclista no meio da temporada não tem 20 dias para ficar indo lá e ficar com dor nas pernas e durante o ano. Ele tem agora. Ele tem esses 3 meses aí que provavelmente ele não vai competir. Então ele já começa o trabalho de força, terminou a última competição, deu ali uma semaninha para dar um detox geral, normalmente o cara já vai entrar com o trabalho, porque é quando ele tem, né, esses 15, 20, ele tem esse tempo para ter esses 15, 20 dias de adaptação e depois trabalhar em cima disso, né? Mas durante o ano é muito difícil encaixar esses blocos, porque às vezes o cara vai correr, ele fica 6, 7 semanas uma sequência de corrida, putz, a próxima vez que ele for na sala de musculação, pum, exato. ele E hoje o perde isso. trabalho, ele geralmente é bem funcional, né? Então, tem muita movimentação, muito trabalho de mobilidade, né? Diferente daquela musculação tradicional que se faz ainda também, tá, pessoal? Então, você faz um agachamento, só que você usa uma velocidade de execução diferente e tal. Então, isso a gente continua, mas ele, como é um trabalho mais funcional, às vezes ele é um pouquinho mais dolorido no dia seguinte, principalmente se você não está adaptado. E vale até a gente falar aqui, né, Nico? A gente está falando de atletas profissionais que têm essa carreira, né? Se dedicam exclusivamente ao ciclismo, né? É profissão. Mas muita gente nos ouve, né? Tem acima aí dos 35 anos. E aí a minha recomendação como treinador, eu lembro numa pós-graduação que eu fiz,
que o professor ele falou assim para mim, o que é um atleta de 35 anos? Eu não soube responder, eu não soube dizer, eu não soube assim responder o que ele queria que eu respondesse. Ele falou, é um atleta velho. Ele falou assim, falei, pô, mas 35 anos, né? Sim, para a fisiologia é um atleta velho. Então, quem tem acima de 35 anos tem que ir para sala de força, de treinamento, tem que fazer treinamento de força. É obrigatório Em fazer. particular, outro programa, anota na lista. Uhum, É, altas discussões já tive com amigos treinadores, amigos fisiologistas, e cada um opina alguma coisa. Eu vejo treinadores, por exemplo, o treinador Lambrecht, que era o treinador do Van Aert por muitos anos, e depois ele, quando o Primus foi para Bora, ele foi da Bora, da Visma, desculpa, ele foi para Bora. E tive a sorte de poder ver um pouco dos trabalhos que ele realizava através da proximidade que eu tenho com o Iguita. Completamente contra. Ele uhum. não colocava nenhum trabalho de musculação para o ciclista, dizia que não precisava. Sim que colocava muitos trabalhos de específicos, treinos, potência, etc. Também é um cara que não adotava o mítico trabalho de heavy gear, mas era contra. Você vai falar que o cara é O ruim? heavy gear é bem discutível. É bem Existem. discutível. Agora tem um outro estudo que tem um benefício tal, mas a maior parte dos estudos dizem que Não piora ao comprova. invés de melhorar. Dizem que piora, não é nem que melhora, piora. Então, isso Então, também é uma coisa que a gente vai discutir, mas saiu um assunto, um estudo bem recente, depois a gente joga no ar aqui outro dia, mas que tem uma melhor, outra público feminino, mas o estudo tem algumas coisas que ainda precisa ser revista, né? Mas bem discutível sim, também. mas bem discutível. Mais especificamente, não trabalho de academia. E você tem outra linha de preparadores, né? Principalmente esses preparadores que vão um pouco mais para o lado do mountain bike e trabalham e têm essa base, que são partidários de trabalho de força o ano inteiro. Independente, não, mas o cara não é sprinter, não, e coloca o ano inteiro. Eu, pessoalmente, tento manter o ano inteiro na medida do possível, com as suas periodizações Algumas também do trabalho pausas. de força, né? Com as suas Uhum. pausas para uma competição e tal, mas sempre que eu tenha, que sejam 15 dias, eu vou retomar o trabalho, porque eu sinto uma necessidade e me sinto muito bem. Sinto que tem uma transferência e por outros fatores. Você tem até treinadores, Ronaldo, que promove o trabalho de força e defende o trabalho de força como um método de recuperação, pela Uhum. liberação hormonal, pelo estímulo neural e por outros trabalhos. Então eles vão colocar um trabalho de força com é, baixa Baixa fadiga, intensidade. não, alta intensidade, mas muita recuperação, né? Então, para Ah, ok. deixar uma fadiga metabólica muito pequena, então, que você tem uma recuperação muito rápida, mas você tem uma liberação, por exemplo, hormonal e neuromuscular MTOR e importante. outros. Uhum. Sim. Exato. E Mas é é tudo. um programa por si só, como eu falei, né? Tem cada Claro, claro. atleta e tal. Outro tema importante, só para voltar Claro. no tema do programa, que a gente já está se alongando Já tá bastante. passando o tempo. Porque o Tá aí assunto é nos bom, né? O assunto é bom. 47 O do assunto é segundo bom. tempo, É. que é muito importante nessa época, e você mencionou, e são realizados nos training camps, são os ajustes biomecânicos e uma análise profunda de qualquer lesão que ou limitação que aquele atleta possa trazer. Então, para você que nos escuta, é o momento que você tem de ir no teu fisioterapeuta, no teu bike fitter e entender, cara, tem um problema de mobilidade de quadril, eu tenho um problema de encurtamento de isco, eu tenho um problema disso, nisso aqui, então eu não consigo ajustar a bike, não consigo ficar numa posição tão aerodinâmica. Cara, é o momento que você tem para fazer vamos pensar em um raio-x, mapear teu corpo e trabalhar nessas coisas, né? Um trabalho muito legal para quem nos acompanha, por exemplo, e que é super importante, a gente esquece de falar, por exemplo, o Alex Batilli, fisioterapeuta brasileiro, que vive em Mônaco e cuida.
Que nós temos um Ludopolácia, episódio com ele, né? Que a Ana Lídia recente, Borba foi né? até um dos indicados que meu aí de final de ano. Exato. Só para lembrar. E qual que é o trabalho do Alex? É isso daí. Olha, precisamos trabalhar num fortalecimento e numa ativação do glúteo que está inibida, precisamos fazer isso, enfim. Ele faz a mágica dele. E o momento para fazer isso é agora. Você não vai fazer isso quando você está lá na véspera do Giro de Itália em Campos ou do Letap, indo para o outro route. Vou correr o Ironman daqui 20 dias. Nossa, o cara falou que eu tenho uma inibição de glúteo inibido e não ativo legal. Cara, agora não é hora. Até porque eles Esse não têm é o momento. equipamentos novos, né, Nico? Então tem que fazer esse ajuste, né? Meio que Precisa. corriqueiro fazer isso. Como eu falei, sapatilha novas, não sei o quê. Ó, o momento, um trabalho muito legal, por exemplo, que fazendo, por exemplo, com o Gerardo Lozano, que é um amigo também que eu acompanho sempre. Cara, é o momento que você vai fazer uma palmilha personalizada, é o momento que você vai trocar, talvez, aquela recomendação que você viu, olha, agora tá todo mundo usando pé de vela 165, ou pé de vela mais curto. Agora é a hora que você vai fazer essa mudança. Olha, eu vou trocar de selim, vou trocar de não sei o quê. Agora, entendeu? Então é um período muito importante a pré-temporada para isso também, né? Por quê? Eu resumiria pré-temporada em fazer aquilo que você necessita tempo para se adaptar. Exato. Seja trabalho de força, seja trabalho de adaptação a um material novo, e seja um trabalho de capacidade aeróbica mais extensivo, tudo isso. Agora é quando você tem esse tempo. Mas periodizar e variar muito, não. Você vai manter a intensidade, né? Exatamente. Lembrando que nós estamos falando aqui dos profissionais, tá? Acho que o ideal é você entender com o seu treinador o que seria ideal aí para você que nos ouve, né? Que tem um treinador que quer fazer uma periodização, não que ela não resolva, tá? O que a gente está falando aqui para esses caras não a organização é um pouco diferente. Talvez você que é um atleta amador que vai competir 3, 4 vezes no ano, talvez funcione melhor, um planejamento melhor, né? Fazer os períodos, né? Como é uma periodização mesmo, talvez funcione, né? Mas Ah, no caso dos profissionais, aí já é bem difícil. E aí, só complementando, que a gente precisa terminar o programa, né, Nico? Senão nós vamos passar das 3 horas falando. Qualquer coisa, né, que a gente fala, tanto de treinamento de força, qualquer outro assunto, às vezes a gente usa aqui fontes estatísticas e lembra, é estatístico. Para alguém não vai funcionar, entendeu? Eu já tive a minha melhor atleta, ela se negava até hoje, né? Que correu no World Tour, foi 20º lugar lá no Giro de Itália. Ela não fazia, ela se recusava a fazer treinamento de força. Falou que para ela atrapalhava e eu respeitava isso. Então, se você sente que não é bom para você, você não faz, tá? Então, tudo é estatístico, então pode ser bom para você ou pode não ser. Tem que testar ah, se fez, né, alguma diferença na sua performance, se vale a pena manter. Se não, vamos fazer outra coisa, sim, vamos dar sequência e esse não é o fim do mundo, né? ajustar. Mas É isso a aí. época, Ronaldo, só para concluir, e para você que está escutando, cara, é, meu, pega a tua bike nova, pega teu par de roda de competição que você vai usar naquela corrida. Vai testar o pneu, vai testar qual Exato, pressão de pneu que você vai usar naquele dia. Sai num dia de chuva e fala: ó, no seco eu vou usar tantas libras, no, na chuva eu vou usar tanto. Olha, precisa trocar de sapatilha? Não deixa para trocar e pegar a sapatilha nova depois. Pega agora, testa, experimenta. E não tem problema se você precisar perder um treino por isso, vamos dizer. É o momento que você tem para isso. Então, pô, pega, vai, experimenta. Ó, tô a fim de provar um cilindro diferente. Beleza, testa. Fica com ele uma semana. Não gostei. Volta pro outro. Mas ajusta agora, né? E olha, E a putz, mesma coisa em preciso. relação ao treinamento, viu, Nico? Se não deu certo o ano passado numa metodologia, você está 3, 4 anos no mesmo método, cara, discute com o seu treinador, muda a metodologia, né? O treinador bom é aquele que tem 3, 4, 5 metodologias na manga e se não deu certo, o jeito que você tem para mexer no teu resultado
é dando um estímulo diferente para o teu corpo, para o teu organismo, enfim, para você reagir de uma outra forma, né? É isso, né, Nico? Muito bom. Eu acho que, bom, dá para falar outra hora, né? Mas, em linhas gerais, é isso daí. Boa. Então, bom, é isso, pessoal. A gente até passou bastante do tempo, é um assunto legal e vamos voltar a discutir disso, por que não, em um outro episódio? Talvez o ano que vem mudaram as coisas, né? Em 2026 as coisas mudaram de novo, tá eu e o Nicolas aqui discutindo, mas É, certamente esse é um dos assuntos, dos vários que nós vamos discutir aí ao longo desse ano, né, de 2025. Obrigado vocês que nos ouviram até aqui. Obrigado, Nicolas. Deixa aí o teu seu um abraço final. agradecimento também a quem nos escutou e você que tem dúvida, tem alguma curiosidade, alguma questão, manda pra gente. Manda pro Ronaldo, manda pro perfil da Gregário, manda pra mim. Quem for, a gente está aqui, a gente gosta, a gente quer essa Ideias curiosidade, de né? Porque episódios, né? É isso aí. rendem ótimas conversas, né? É isso aí. Então, agradecer e vamos pedalar, gente. Essa é o resumo do programa. É isso. Pessoal, grande abraço. A gente se vê na próxima. Tchau.